Josué, eu sou coordenador do curso de Direito de Guariba, estou substituindo o momento e é com grande satisfação que nós recebemos o professor Gerson Leite de Moraes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Todas, uma alegria muito grande, estar aqui nessa manhã para falar de um tema tão importante para nós, protestantes, esses 500 anos da Reforma. Nós começamos a falar a respeito disso na segunda-feira, quando estivemos em São Paulo, refletindo um pouco sobre um debate que aconteceu entre Erasmo e Lutero no que tange ao livre-arbítrio. Hoje a temática é um pouco diferente, mas dentro desse mesmo universo, dentro desta mesma realidade. Eu pretendo não me alongar muito, afinal das contas, eu sei que a atividade tem sido bastante intensa. Na verdade, desde segunda-feira, algumas pessoas aqui estão envolvidas com muitos afazeres. Então, eu pretendo dividir a minha fala em dois momentos. Se vocês observarem, eu tenho o tópico Universidade, Ciência e Razão. Eu fiz uma divisão onde eu vou dar uma ênfase inicial no campo da universidade e depois juntar ciência e razão, mais numa perspectiva de uma reforma de segunda geração com Calvino, que é exatamente uma área onde eu milito com mais facilidade, tendo em vista que, além de ser pastor calvinista, eu sou também alguém que pesquisa essa temática já há algum tempo. Perfeito? Esse é o nosso itinerário. Perfeito? Olha só, a respeito de universidade, eu dizia na segunda-feira que no período da Baixa Idade Média, entre o século XI e o século XV, as universidades medievais aparecem no contexto do renascimento urbano e comercial. Com o aparecimento das universidades, fomentadas principalmente pelas ordens religiosas, nós vamos observar, então, algumas mudanças do ponto de vista intelectual acontecendo. Uma nova mentalidade começa a ser forjada no contexto europeu. E essa nova mentalidade, uma mentalidade voltada para aspectos mais racionais, para aspectos mais de embate ideológico, mesmo entre as ordens, nós vamos observar, por exemplo, neste momento, que no campo universitário nós tínhamos religiosos e seculares, e a gente vai perceber que já há uma disputa bastante interessante a respeito do domínio deste campo. Quem pode falar sobre determinadas coisas? Aliás, amanhã se promete uma grande greve, no Brasil todo. Mas, estudando o período, você vai observar que a primeira grande greve no ambiente universitário acontece nesse momento, exatamente entre os seculares e os religiosos, exatamente por uma disputa de poder, uma disputa de campo, Então, quem pode falar determinadas coisas nesse ambiente universitário? Eu dizia também na segunda-feira que, com o aparecimento das universidades, com o renascimento urbano, com o renascimento comercial, nós tivemos o aparecimento de uma figura que é uma espécie de tipo ideal, que é a figura do intelectual. Esse sujeito que ensina, esse sujeito que é dotado de saber, que acumulou capital cultural e, portanto, é alguém que domina uma longa tradição, interpreta essa tradição para os seus dias e acaba, então, trazendo alguma coisa nova para o seu momento existencial, para o seu momento de vida. A gente vai começar a perceber que a universidade tem esta função, os intelectuais
que existiram, que existem e que existirão dentro das universidades são sempre estes seres, estes tipos ideais que recebem uma longa tradição, reinterpretam esta longa tradição e tentam oferecer para os seus dias algumas coisas que fazem sentido, algumas chaves de leitura para compreender melhor esta realidade. Portanto, o trabalho de todo intelectual no ambiente universitário é sempre um trabalho de assimilações, de reinterpretações, de ancoragens em coisas que, no final das contas, vêm de uma longa data, né? Uma geração só pode aprender algo com outra geração se houver uma transmissão. Tradição tem esse sentido, né? A palavra tradição, em português, infelizmente, cheira a pó, algo arcaico, atrasado, que precisa ser abandonado. Mas, em alguns outros idiomas, não. Tradição tem peso, e peso de chumbo, né? Tradição é aquilo que uma geração deixa como legado para outra, né? As gerações se sucedem, mas elas estão sempre reinterpretando as coisas que foram deixadas como um grande legado, como uma grande herança, e, neste caso, uma herança intelectual. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Reforma Protestante, ela se inicia pelas mãos de um monge. Todos nós sabemos isso, né? Mas esse monge não é só monge, ele é também alguém que milita na área universitária. A universidade é um espaço, naquele momento, de renovação. É um espaço de intelectuais que podem compreender melhor o seu tempo e podem oferecer algum tipo de resposta, né? Eu não vou entrar nos detalhes, porque vocês estudam isso, já devem ter ouvido isso, sobre as crises daquele momento, né? Mas a universidade é esse espaço, e é isso que eu gostaria de enfatizar neste primeiro momento. A universidade é este espaço onde a gente recebe uma longa tradição, onde a gente reinterpreta isso à luz dos nossos valores atuais, e a gente tenta oferecer uma solução para o nosso tempo, para a nossa realidade. Foi isso, por exemplo, que fez Lutero, professor universitário, alguém que recebeu como missão interpretar a Bíblia. Esta é a função dele, muito mais por desejo do seu superior do que dele mesmo. Ele parece que reluta um pouco em assumir essa função como doutor, mas depois, obedecendo, já que ele tinha, né, feito voto de obediência, obedecendo às ordens do seu superior, ele leva isso como algo que precisa ser cumprido e toma isso como uma missão de vida. É minha missão ensinar ao povo as Sagradas Escrituras. Isso num ambiente acadêmico, num ambiente universitário. Então, para falar em universidade, numa palestra como essa, né, num bate-papo como esse, a gente precisa tomar, né, como referência essa posição de Lutero, né? Tudo começa a ser fomentado num ambiente intelectual. É lógico que tem gente que vai dizer, olha, mas essa é uma visão elitista. Eu não tenho a tendência de compreender dessa maneira. Eu acredito ainda que a universidade é um espaço, não pode ser um espaço onde ela fica encastelada, mas ela traduz algo para a realidade, ela ainda forma, apesar da pós-modernidade dizer o contrário, mas ela ainda forma opinião, ainda ela faz com que as pessoas, né, pensem de uma forma um pouco diferente. A universidade ainda tem este papel. Então,
para o nosso bate-papo inicial, para começo de conversa, o primeiro aspecto é este, né? Lembrar que a universidade está, de fato, no início da reforma. Eu diria, é para cá que eu aponto? A universidade esteve, né, antes, durante e depois da reforma. Um bom exemplo são as universidades das quais nós fazemos parte, né? Eu venho de uma tradição calvinista, minha formação se deu neste ambiente. Vocês, né, a grande maioria de uma tradição luterana. Esta instituição é filha desta longa tradição, ou seja, a reforma ecoa ainda neste plano, né? O ambiente universitário não pode jamais perder esta função. As universidades ditas confessionais no Brasil são universidades que precisam manter as suas expectativas em alta, precisam se manter fiéis aos seus princípios, aos seus paradigmas iniciais, à sua missão, porque senão a gente acaba virando, né, uma instituição que vende diploma. A instituição que vende diploma está cheia por aí. A instituição que comercializa simplesmente o ensino está cheia por aí. Mas a universidade que de fato, né, faz diferença, porque está vinculada a uma ideia de missão, de transformação, porque recebeu uma longa tradição, reinterpretou isso e oferece soluções para os dias atuais, essas universidades ainda têm um papel extremamente importante, e entre estas se enquadram as chamadas universidades confessionais. Os 3 troncos iniciais da reforma estão ligados a homens vinculados ao saber universitário: Lutero, Calvino e Henrique VIII. Este, um príncipe da Renascença, um homem extremamente culto, falava diversos idiomas, se correspondia com as pessoas mais importantes do mundo intelectual daquela época. Então, portanto, o ambiente inicial da reforma acontece no plano universitário. É lógico que isso vai se refletir na comunidade. É lógico que isso vai se refletir no meio do povo, nas pessoas simples. Mas a reforma, ela tem um caráter de transformação que se dá por meio do aspecto intelectual também. É uma mudança espiritual, por meio de uma nova relação com Deus, mas esta nova relação me leva a ansiar por conhecimento, por saber. Basta nós olharmos as transformações educacionais que ocorrem no período da reforma e depois da reforma. O estímulo a buscar, por meio da educação, instrução para que eu possa ler e interpretar sozinho a palavra, né? Ou seja, eu preciso aprender a ler, preciso aprender a lidar com isso. Não é mais o magistério que me diz o que eu tenho que fazer, eu passo a ter uma relação agora com Deus. Deus fala comigo, e não é porque eu ouço vozes, mas é porque eu leio a Bíblia. E ao ler a Bíblia, eu entendo que Deus está falando comigo, né? Então, o aspecto educacional, o aspecto universitário, é um aspecto importantíssimo na vida da reforma. Eu queria simplesmente trazer como ilustração disto, desta ideia de missão, desta ideia de que deve haver cuidado com a universidade, reportando a vocês uma carta de Calvino a Eduardo VI, um jovem rei da Inglaterra, com saúde muito frágil, que governou pouco tempo, mas um rei que aproximou os credos anglicano e calvinista através do livro da oração comum. E Calvino, então, acaba
neste momento, tomando a liberdade, mandando uma carta para ele, e o assunto é o aspecto universitário. Além disso, uma vez que as escolas contêm as sementes do ministério, é extremamente necessário conservá-las puras e totalmente livres de toda espécie de erva daninha. Falo assim, majestade, porque é comum dizer-se que nas vossas universidades há muitos jovens sustentados com bolsas acadêmicas, os quais, em vez de serem a boa esperança de serviços à igreja, mostram-se inclinados à malícia e a arruiná-la, sem nem mesmo dissimularem que se opõem à verdadeira religião. Por isso, majestade, mais uma vez suplico-vos em nome de Deus, que quanto a isso, seja do vosso agrado ordenar que os recursos que deveriam permanecer santificados não sejam desviados para usos profanos. Essa é uma carta de Calvino a Eduardo VI, dizendo, olha, o que acontece é que existe uma missão, né, no plano educacional, no plano universitário, e a gente precisa entender que todo recurso do Estado, né, destinado a este propósito, precisa ser pensado por nós como algo a ser muito bem trabalhado, né? E ele faz uma reclamação aberta contra o rei, dizendo, existem determinados grupos dentro das vossas universidades que estão, né, sendo sustentados para comer da própria carne. Aliás, isso é muito comum ainda hoje, né? A gente entra na universidade, se torna extremamente crítico, e a gente se torna mais crítico com aquele que nos acolheu. Então, a gente vê uma série de defeitos, uma série de problemas, né? A gente critica, e tem que ser assim mesmo, né? Mas a gente precisa ter em mente que essa postura crítica não pode me fazer perder o propósito inicial de todo o ambiente universitário. O ambiente universitário é um ambiente de conhecimento, de ciência, de transformação, de busca, mas é um ambiente, principalmente para nós reformados, é um ambiente que deve ser um ambiente onde nós pensamos coisas que vão transformar a vida das pessoas, vão melhorar a vida das pessoas, né? Nós não precisamos viver uma vida eclesiástica dentro da universidade, mas nós precisamos viver uma vida com valores eclesiásticos dentro da universidade, né? Alguém vai dizer, mas isso é perigoso, hein? Geralmente a igreja quer meter a mão aqui, quer controlar isso, quer controlar aquilo. Isso acontece em toda a instituição. Não é verdade? Isso aparece em todo lugar. Mas a gente não pode dar um tiro no próprio pé. A gente precisa manter o diálogo aberto. Precisa haver, né, criticidade, empenho, busca, racionalidade, mas precisa haver esse sentido de missão também. Qual é a missão de uma universidade herdeira da Reforma Protestante? A missão dessa universidade é interpretar o seu tempo, receber esta longa tradição que veio do passado e oferecer para o nosso tempo soluções, oportunidades, oferecer para o nosso tempo coisas que vão trazer edificação para o nosso momento histórico. Nesse sentido, eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento dessa tendência universitária, né? Recapitulando aqui essa imagem mais antiga que nós temos do Colégio de Calvino, que depois acaba virando uma universidade onde muitos pastores acabam estudando, muitos intelectuais também, e o calvinismo acaba se aproveitando exatamente desse ambiente acadêmico universitário para espalhar as suas ideias por toda a Europa, né?
Então, a fundação da Academia de Genebra, em 59, colocou o calvinismo em contato com as maiores universidades europeias, assegurando-lhe uma penetração internacional. O Magrath vai dizer que várias e várias universidades vão nascer, né, vinculadas a essa tradição. E aqui nós temos um slide que aponta para isso, né? Nós vamos perceber, então, algumas universidades nascendo e se tornando maiores do que a própria Academia de Genebra e, portanto, né, difundindo alguns ideais, alguns valores que eram caros ao calvinismo. As universidades de Leiden e Heidelberg rapidamente alcançaram uma reputação internacional, tanto como centros de aprendizagem, como santuários do calvinismo, encobrindo a reputação mais modesta da academia fundada por Calvino. Esses novos núcleos de ensino foram integrados pelas novas academias calvinistas, e aí ele cita uma série delas, e conclui dizendo que a fundação da Faculdade de Harvard, em 1636, consolidou a hegemonia intelectual do calvinismo na Nova Inglaterra, assegurando a sobrevivência no Novo Mundo dessa fé já não tão recente, né? Mas aquilo que foi plantado, né, um século antes, continua, né, a dar os seus frutos, continua a frutificar e, portanto, leva, né, carrega em si esses ideais. Bom, falando em universidade, a gente precisa lembrar, né, o que significa fazer ciência. E fazer ciência é algo que requer de nós sempre um cuidado todo especial. Por quê? Porque com o aparecimento do método científico, no contexto do Renascimento, a gente acha que algumas coisas, né, já estavam prontas, amadurecidas, mas não é bem assim. No fundo, quando nós olhamos para o nascimento do método científico, o que a gente observa é que esse método científico nasce como uma tentativa de resgatar, ou de evitar, melhor dizendo, um erro, resgatando a credibilidade de uma proposta racional. O que se tenta evitar? Entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, nós tivemos um debate no mundo antigo, um debate que envolvia aspectos ligados ao heliocentrismo e ao geocentrismo. Então, para resumir a questão, dois pensadores. Ptolomeu, de um lado, dizendo que a Terra, né, é o centro e, portanto, uma perspectiva geocêntrica está vinculada ao seu nome. E, do outro lado, Aristarco, defendendo uma perspectiva heliocêntrica. Nenhum dos dois tinha como comprovar empiricamente aquilo que diziam. Mas os dois estavam promovendo esse debate que vai voltar lá no início do Renascimento com Copérnico. O que acontece? O que acontece é que, se apoiando, né, em algumas ideias aristotélicas, e é por isso que Aristóteles vai ser muito mal recebido, né, inicialmente no mundo científico, nós vamos perceber que Ptolomeu vence o debate. Não tem igreja católica ainda, não tem cristianismo consolidado. O que você tem é uma ideia vitoriosa, equivocada, construída no achismo. Eu acho que é assim. Aristóteles, nos seus tratados sobre a física, ele vai falar sobre seres supralunares, seres sublunares, e o movimento dos corpos é assim, é assado, então eu concluo que a Terra é o centro. Um erro absurdo. Para evitar este erro,
os homens do Renascimento vão criar o método científico. E o método científico vai, de uma forma ou de outra, criar este caminho seguro que me leva a uma verdade, que pode ser alvo de disputas. Uma boa teoria é falseável? Não é? Como que ocorrem as mudanças científicas? É através do desgaste do paradigma? Não é? Enfim, uma série de coisas virão logo na sequência, mas o importante é que o método nasceu. E este método que nasce, ele nasce exatamente para ser esse caminho, um caminho que me aponta para uma verdade, porque eu quero a verdade, porque o erro nos jogou durante 1.600 anos num profundo obscurantismo, até que aparece Copérnico e vai corrigir todo esse processo. Então, eu quero a verdade, porque o erro me jogou na ignorância. O erro produziu grandes equívocos. O erro nos jogou, de fato, na escuridão. Então, como chegar à verdade? Existem 2 livros que falam da verdade. Um deles é a Bíblia. A Bíblia é verdade revelada. Assim pensavam os homens do Renascimento. Os homens do Renascimento não romperam com a tradição religiosa. Isso virá mais efetivamente com o iluminismo e de tendência francesa. Mas os homens do Renascimento são religiosos, e religiosos de todo tipo, inclusive alguns bem esotéricos. Você pega os escritos da época, nenhum rei sai para nenhuma batalha se não consultar o seu guru espiritual, que consulta as estrelas. É assim que se vive essa religiosidade no Renascimento. O que vai acontecer é que este desejo da verdade aponta para esses 2 livros. Isso aparece em diversos pensadores da época, né? Um livro é a Bíblia, verdade revelada. O outro livro é a natureza, é a Físis. E a Físis contém toda uma linguagem escrita por Deus em códigos matemáticos. Ora, se é assim, se eu conseguir descobrir as leis inflexíveis, imutáveis e repetitivas que estão escritas na natureza, que é um livro a ser decifrado, porque foi escrito pelo dedo de Deus, se eu descubro essa linguagem e interpreto isso, eu não preciso mais de Deus. Ele me é desnecessário. Afinal de contas, eu descobri a mente de Deus. E é por isso que, de um lado, com o nascimento do método científico, você tem o aparecimento de pessoas profundamente antipáticas à ideia de Deus, à ideia da presença de Deus. Ciência e religião não combinam. Ciência e Deus não tem nada a ver. Então, portanto, você tem, né, um lado que mostra exatamente esse grupo de pessoas que vão romper com essa ideia religiosa. Afinal de contas, saber é poder. E esse saber, como dizia Bacon, é um saber matematizado, é um saber técnico, é um saber instrumental, é um saber que me leva a colocar a Físis, como diz Hans Jonas, na condição de serva, submissa, onde eu sou o Senhor e ela é essa substância a ser matematizada, calculada, medida, quantificada, e com a qual eu não tenho que me preocupar muito, porque eu a sujeitei. Portanto, a ciência, nessa perspectiva antirreligiosa,
ela nasce como uma ciência que roubou o fogo dos deuses. Por isso, os autores da época procuram o tempo todo reabilitar essa temática de Prometeu. Portanto, a ciência existe numa perspectiva prometeica. Prometeu rouba o fogo dos deuses e entrega aos seres humanos, e, portanto, os seres humanos, com autonomia, podem sobreviver agora. É bem verdade que Prometeu será punido. Mas, de novo, no Renascimento, eu estou roubando o fogo dos deuses. Eu descobri como que a física funciona. E se eu descobrir como a física funciona, eu não preciso mais de Deus. Por isso a ideia de um Deus relojoeiro, que vai aparecer em Leibniz, né? Deus deu corda no mundo e vai embora. Está nem aí com isso, né? Então você começa a perceber que há uma perspectiva prometeica. E aqui, então, eu trago uma informação do Paulo Rossi, que foi citado, né, pelo professor na sua palestra também. Ele diz assim: mas é Bóvilos, como mostrou Cassirer, que é em Bóvilos, como mostrou Cassirer, que o mito de Prometeu se torna a expressão do individualismo do Renascimento. Do homem de natureza, do primus homo, o sábio faz surgir o homem celeste, o secundus homo, e transforma uma parte num todo, um começo numa perfeição, uma semente num fruto. A ciência, então, né, tem esse desejo de domínio, e um domínio fora da esfera do sagrado, fora da esfera do divino, deixando a religião de lado. Opa! E agora? Consegue me ajudar aí? Aí, volta um pouquinho. Volta aqui. Isso. Bom, como que os reformadores, né, vão tratar do aspecto científico? A primeira coisa, como eu disse no início da palestra, a minha ênfase agora será mais nesse campo de estudos no qual eu milito, que é exatamente o calvinismo. Primeiramente, é necessário desfazer um erro que tem sido cometido contra os reformadores, de maneira geral, em particular contra Calvino, né? Em sua obra extremamente polêmica, História da Guerra da Ciência com a Teologia, Andrew Dickson escreveu: em seu comentário de Gênesis, Calvino foi um dos primeiros a condenar aqueles que afirmavam que a Terra não era o centro do universo. Ele encerrava a questão recorrendo à conhecida referência ao primeiro versículo do Salmo 93 e perguntava: quem ousará pôr a autoridade de Copérnico acima da autoridade do Espírito Santo? A afirmação é repetida por escritor após escritor que aborda o tema religião e ciência, inclusive Bertrand Russell, em sua obra História da Filosofia Ocidental. Contudo, ninguém parece ter se dado ao trabalho de checar sua origem, pois o fato é que Calvino nunca escreveu essas palavras, nem expressou tais sentimentos em nenhuma de suas obras conhecidas. Então, assim, se é religioso, eu vou colar uma pecha nele de obscurantista, né? Então, fazer ciência não tem nada a ver com o mundo da religião, né? Ser cientista, ser racionalista, significa não prestar atenção nessas coisas arcaicas, ultrapassadas, ligadas ao universo eclesiástico. Muitos e muitos intelectuais serão formados nessa perspectiva. E algumas mentiras foram sendo pregadas, foram sendo coladas, foram sendo construídas, e isso vai sendo repassado, e às vezes as pessoas não checam o básico, que é a fonte. Então, isso não é só contra Calvino, é contra qualquer religioso. Hoje em dia ainda é assim. Quando você chega a um determinado local,
a pessoa te olha bem assim e diz, mas você é pastora? Tá, então, esse camarada, eu sou pastor, tenho os meus pressupostos, tenho os meus valores, mas não significa que eu sou um obscurantista, não significa que eu milito pela ignorância, né? Significa muito pelo contrário, que existe uma outra tendência que é pouco conhecida. E essa outra tendência vai aparecer nessa perspectiva aqui. Como que os calvinistas, né, e outros intelectuais da Reforma vão enxergar a questão da ciência? É lógico que esses homens acreditam que Deus criou todas as coisas. São valores dessas tradições. E ao criar todas as coisas, este mundo, este universo, o cosmos, reflete, né, a glória de Deus. Então, se você pega este momento de nascimento do método científico, se de um lado eu tenho o aparecimento de grupos que não querem nada com a religião, porque eu descobri as leis impressas na natureza, que são leis, né, inflexíveis, imutáveis e repetitivas, e eu não preciso mais de Deus. Do outro lado, você tem um segmento religioso que é pouco valorizado por nós, e que no final das contas está fazendo ciência também, mas está fazendo ciência com os seguintes valores na cabeça. Bom, se eu conseguir descobrir estas leis inflexíveis, imutáveis, repetitivas, impressas no livro da Físis, e isso foi escrito pelo dedo de Deus, é para que eu reconheça a glória de Deus na natureza. É com esses pressupostos que muitos religiosos vão se envolver no mundo universitário. A universidade passa a ser esse espaço de intelectuais religiosos que vão entender que a glória de Deus precisa ser demonstrada através da racionalidade. A razão precisa estar, de uma forma ou de outra, compreendendo como funciona essa glória de Deus. Porque, como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus. E aí vem todo um debate, se essa teologia natural salva, se ela não salva, se ela traz modificação, se ela não traz, se eu preciso da revelação especial. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas o fato é que o universo passa a ser visto como algo, né, que vai demonstrar a glória de Deus. E, portanto, existe um teatro, né? Assim, o mundo foi fundado para o espetáculo da glória de Deus. Esse magnífico teatro da sua glória. E isso vai aparecer em diversos reformadores. Então, se de um lado eu tenho gente que quer fazer ciência eliminando Deus, do outro lado eu tenho pessoas que querem fazer ciência reconhecendo o valor de Deus. Então você pega a Royal Society britânica e você vai ver o que tem de puritano lá dentro. Você olha para Newton, e sem Newton a gente não teria nem revolução industrial. Não é? Newton é extremamente importante. Newton é fundamental. É tão fundamental que um escritor, sobrenome Pope, poeta, quando da morte de Newton, ao fazer uma homenagem para Newton, ele escreve o seguinte poema, que está exatamente no túmulo de Newton, né, em Westminster. O mundo jazia nas trevas. Disse Deus, haja Newton, e a luz se fez. Né? Então, para ver que o cara não era fraco, né? O cara era forte. Então, fundamental, mas esse cara está procurando o quê? Está procurando, por meio da ciência, por meio da racionalidade, revelar a glória de Deus. Né?
E nós temos uma farta documentação que trata disso, né? O tema central da teologia da Reforma era a glória de Deus. Kepler escreveu em 1598 que os astrônomos, na qualidade de sacerdotes de Deus, deviam ter em mente não a glória de seu próprio intelecto, mas acima de tudo a glória de Deus. A confissão belga enfatiza que a natureza se apresenta ante nossos olhos como um belo livro, no qual todas as coisas criadas, grandes ou pequenas, são como letras que patenteiam as coisas invisíveis de Deus. A mesma concepção dos dois livros e seu paralelismo são encontradas na obra de Francis Bacon, né? Esse mesmo autor cita alguns números muito interessantes, né? Ele diz o seguinte: na população da Europa Ocidental, fora da França, a proporção de católicos romanos para os protestantes era de 6:4, enquanto entre os membros estrangeiros da Academia de Ciências era de 6:27. Na Suíça, a proporção de católicos romanos para os protestantes era de 2:3. No entanto, durante o período mencionado, né, entre 1666 a 1883, houve 14 protestantes suíços membros da Academia e nenhum católico. Por que os protestantes se envolvem com ciência? Por que eles se envolvem com racionalidade? Por que os protestantes se envolvem com esses métodos científicos? Porque eles têm como pressuposto básico, como referencial fundamental, a ideia de que ciência serve para a glória de Deus, de que ciência serve para mostrar aquilo que Deus produziu, criou, ordenou. Portanto, quando nós olhamos para essa longa tradição, eu já estou caminhando aqui para o final, vou pular algumas coisas, né? O que a gente pode perceber é que essa vinculação, universidade, ciência e razão, essa tríade, esse pacote, este campo de conhecimento, nos lembra que, no passado, como herdeiros de uma tradição, os primeiros reformadores compreenderam que a ciência podia mostrar a glória de Deus. E nós também devemos fazer isso. Mas devemos fazer isso dentro de uma perspectiva de abertura, de diálogo e não de isolamento. Eu gostaria simplesmente de pegar uma citação aqui de Calvino, também feita pelo Magrath, que diz o seguinte, né? A Bíblia não deve ser tratada como um manual de astronomia, geografia ou biologia. As Escrituras nos fornecem os óculos por intermédio dos quais nós podemos enxergar o mundo como a criação e a expressão de Deus. Elas não nos fornecem acervo infalível de informações astronômicas e médicas, nem nunca pretenderam fazê-lo. As ciências naturais são, dessa forma, efetivamente emancipadas das restrições teológicas. E talvez seja esse o nosso grande desafio. O grande desafio é que nós precisamos ter como pressuposto básico, né, que nós temos valores, que a glória de Deus vai se evidenciar através do conhecimento, que todo conhecimento aponta para um Criador, para aquele que organiza a vida, para o mantenedor da vida, e como mordomos desse Deus, neste mundo, nós podemos, né, e devemos, e temos como tarefa, como missão, como intelectuais, nós devemos levar isso adiante. Agora, a Bíblia não é um manual de ciência. A Bíblia tem outro propósito. A Bíblia revela o caráter de Deus, a Bíblia revela a soberania de Deus, revela as dificuldades do homem, revela a finitude do homem, revela os anseios do homem, mas revela a graça, a bondade
e a justiça de Deus. Portanto, querer impor à Bíblia algo que a Bíblia não disse e que não é o seu propósito é mais herético do que qualquer outra coisa. Tem um monte de gente por aí que acha que é conservador e fiel à Escritura, mas no fundo são hereges, porque estão impondo sobre a Bíblia algo que ela nunca se pretendeu falar, nunca se pretendeu dizer. Portanto, ela não é um manual de ciência. Isso é muito claro, né, na perspectiva de Calvino. Calvino pode ser tido como aquele que eliminou um importante obstáculo ao desenvolvimento das ciências naturais, o literalismo bíblico. Então, muito cuidado, né? Existem espaços que nem sempre a gente consegue numa universidade confessional, a gente consegue respeitar, que é o espaço da igreja e o espaço da universidade. Mas, se nós tivermos como valores e princípios a ideia de que ciência aponta para a glória de Deus, primeiro que não preciso ter medo de conhecimento nenhum. E segundo, que eu não vou transformar a Bíblia num manual de ciência, porque esse não é o seu propósito, essa não é a sua finalidade. Eu acho que é isso. Obrigado. Bom, inicialmente agradecemos muito pela conferência, professor Gerson Moraes, né, muito instigante, né, desde o momento em que nos faz refletir sobre o surgimento da universidade, sobre o seu desenvolvimento no contexto da reforma protestante, luterana e calvinista, né. Também depois vincula isso diretamente à valorização do debate e como isso implica também o reconhecimento da diversidade. Diante disso, se desenvolve o desafio, né, de como fazer ciência e como isso também se relaciona à superação de achismos, né? Isso leva à dicotomia antiga já entre episteme e doxa também, né, entre conhecimento e opinião, né, e depois relacionando com a superação do obscurantismo e com a superação de preconceitos que também, por vezes, se dirigem contra o sentimento religioso, contra a espiritualidade e a experiência de fé. É muito importante sua abordagem, muito obrigado. Nós temos agora um momento também de possibilidade de interação com o professor, se alguém tiver à disposição para fazer alguma pergunta. Enquanto eles pensam, eu vou fazer uma pergunta, mais uma provocação, a partir da sua fala. O senhor começou falando da caracterização, né, do pensamento na época da Reforma, no contexto já do Renascimento, como um período marcado pela figura dos intelectuais, né, dos homens de pensamento. A partir da reforma luterana e pelos diversos movimentos de reforma que a sucederam, né, nós podemos também caracterizar como uma diferença, né, não sei se o senhor concorda comigo, a postura dos reformadores como homens de ação, comprometidos com o seu tempo, como promotores de transformação. Ligando isso à sua reflexão sobre o papel da universidade e o nosso papel de professores também, né? Porque, lembrando, no Renascimento, a figura do intelectual acabou desvalorizada justamente porque eles acabaram se reduzindo à postura de eruditos, né? Fechados, estudiosos, né? Literatos. Em relação ao contexto contemporâneo, né? Como se conforma esse desafio para nós na universidade, como professores, como pesquisadores, né? Homens de pensamento, homens de ação, a via do compromisso entre esses dois perfis? Obrigado, professor. De fato, é uma questão também bastante ampla, né? A gente poderia
pensar numa perspectiva assim bastante gigante. Eu daria talvez até um outro bate-papo, mas sintetizando essa ideia de compromisso, de ação, né? Eu acredito que nós vivemos tempos em que as pessoas são extremamente pragmáticas. E esse pragmatismo, seja em igreja ou seja na universidade, ele mata sonhos, mata criatividade e mata o desejo exatamente de fazer missão. Eu, quando fico olhando para algumas coisas que aqueles que vieram antes de nós fizeram, eu fico bastante envergonhado com a minha geração. Eu fico olhando para a minha instituição. Né? Minha instituição nasce em 1870, em São Paulo. Mas em 1869, na cidade onde eu resido, que é Campinas, foi fundado um colégio chamado Colégio Internacional, que era um colégio, né, de protestantes, um colégio visitado por Dom Pedro II, um colégio para onde os filhos da aristocracia campineira iam, porque aquilo representava uma novidade, uma vanguarda, principalmente relacionada a ideias mais liberais, né? Governo representativo, mesmo que fosse uma monarquia constitucional, por exemplo, né? Alguns já chegavam a falar, logicamente, no pensamento republicano. Mas, olhando para a trajetória das nossas instituições, né, o que estou querendo dizer com essa história? Bom, o Colégio Mackenzie, ele prospera, e depois ele vira uma universidade. Esse colégio em Campinas, ele nasceu, existiu durante um tempo, foi importantíssimo para Campinas, mas depois ele morreu. Mas, observem como que esses missionários do passado, eles entendiam a obra. Eles chegavam e eles lançavam sementes. Sementes que, às vezes, eles não viam, né, de fato, nascerem, se transformarem em árvores, darem os seus frutos, mas eles lançavam essas sementes. O nosso tempo é um tempo pragmático, é um tempo onde as pessoas não querem trabalhar com essa categoria de um tempo linear. O nosso tempo é um tempo, como diz o Bauman, onde nós trabalhamos com um tempo pontilhista. Cada ponto é um ponto, e nenhum se conecta com o outro. Então, nós somos extremamente pragmáticos, nós queremos as coisas muito rápido, e as coisas dando chegando ao seu auge de maneira rápida. Nós queremos atingir o sucesso rápido, e nós nos frustramos rapidamente também. Então, o que acontece é que os homens de ação, hoje em dia, os homens que lançam sementes e que continuam a viver a vida, mas na expectativa de que algumas dessas sementes vão frutificar, outras vão morrer, caso dos dois colégios. Um colégio nasceu e morreu, o outro foi adiante, né? Quando eu olho para o Mackenzie e vejo toda essa trajetória, quando eu olho para a Ubra e vejo toda essa trajetória, quando eu olho para a Este e vejo a trajetória da Este, enfim, quando eu olho para as grandes instituições protestantes e vejo as suas trajetórias, eu vejo exatamente que homens no passado foram homens de ação. E o grande desafio para nós hoje em dia é romper com essa lógica pragmática e pontilhista, né? É romper com isso e tentar, né, olhar para o passado e dizer: eu preciso plantar alguma coisa para o futuro. O que eu estou deixando para a próxima geração? O que a próxima geração vai, né, experimentar de bom? Quer ver uma coisa que igrejas e universidades têm que pensar? Qual foi a última vez que vocês ouviram que uma igreja local organizou um asilo?
Qual foi? O que as nossas universidades têm feito? E eu fiquei feliz de ver aqui o coral, né? Porque aqui tem sido feito. Mas o que nós temos feito efetivamente para um Brasil que vai envelhecer e envelhecer muito? As pessoas vão viver mais daqui a algum tempo. O que nós temos feito para isso? Nós estamos projetando cidades para essas pessoas, nós estamos projetando uma vida melhor para essas pessoas, nós estamos nos posicionando para lutar por uma vida melhor, né? Para pessoas que vão viver numa condição melhor de vida, vão viver mais do que os nossos antepassados. Então, eu não sei exatamente se nós estamos cumprindo essa ideia, esse ideal de homens de missão. Talvez nós temos que rever isso, porque eu acho que nós caímos no espírito do nosso tempo. Nós somos pragmáticos, nós queremos um sucesso rápido, nós queremos atingir as nossas metas rapidamente e depois nós nos frustramos, porque as coisas não duram, elas não são feitas para durar. E um protesto que podemos fazer contra essa perspectiva pós-moderna é exatamente lançar sementes para que estas sementes frutifiquem e deixem obras consolidadas, né, para um outro momento da história. Muito obrigado. É muito pertinente, né, essa percepção. Nós vivemos um período guiado pelo pragmatismo, né? A gente se distancia do ideal da praxis, né, daquela ação que os gregos diziam, já etimologicamente, né, da ação guiada por valores, e adotamos o pragmatismo orientado simplesmente pelas utilidades, né, finalísticas imediatas, né? Isso é um problema, né? Eu gostaria de ver se existe, por favor, tem um interessado em fazer pergunta. Muito obrigado, professor, pelas suas colocações. Quando o senhor estava discorrendo sobre o surgimento do método científico e nos falando sobre as duas fontes de verdade, a Bíblia e também o livro da natureza, e aí a relação com o surgimento do método científico, eu lembrei de algo que no passado se discutia, e talvez num passado não muito distante, se discutia bastante, era se teologia é ciência ou não é ciência. Até porque como é que você vai aplicar o método científico na teologia e, a partir disso, chamar a teologia de ciência? E eu gostaria, se fosse possível, que o senhor manifestasse um pouquinho como o senhor vê essa questão. Eu sei que hoje já não se fala tanto, né? Até porque a teologia é reconhecida já é reconhecida na universidade, e tal, mas se discutia bastante, né? Você pode chamar a teologia de ciência ou não pode, né? Você pode, a partir do método científico, chamar a teologia de ciência, ou você tem que chamar a teologia de ciência a partir de um outro pressuposto. Obrigado. Obrigado também pela pergunta. De fato, esse debate no passado era um debate mais intenso, e eu acredito que ele acabou diminuindo um pouco no Brasil em função do aparecimento e da consolidação dos cursos de ciências da religião. Então, os cursos de ciências da religião se dedicam a compreender o fenômeno religioso a partir de diversas abordagens, numa perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, né? Eu posso compreender o fenômeno religioso a partir da perspectiva histórica, antropológica, fenomenológica, e por aí vai. A teologia, nesse sentido, e eu acho que é por isso, né, que essa questão desapareceu um pouco do cenário. A teologia, na medida em que ciências da religião se preocupa com este fenômeno, a teologia
assume uma outra posição que não é nova, mas que agora parece que fica melhor, né, definida neste campo, que é exatamente cuidar das coisas reveladas. Num diálogo também com ferramentas que vêm em maior ou menor, né, proporção do mundo científico. Acho que uma área, por exemplo, da teologia, que depende bastante do universo científico, da hermenêutica, da linguística, é a área exegética. A área exegética é uma área que bebe muito, né, do campo das letras, de uma forma geral. Outras áreas nem tanto. E a gente tem hoje, nesse subcampo da teologia, no Brasil, a gente tem a teologia típica dos seminários, né, que é voltada para a formação de pastores. Esses pastores são sacerdotes que vão manter a ordem, a organização, a estrutura, né, das suas instituições, das suas denominações. E nós temos uma teologia que começa, principalmente a partir do início do século XXI, né, começa a ser vista no âmbito mais acadêmico. Então, eu poderia afirmar isso categoricamente, que a teologia desenvolvida dentro dos seminários é muito parecida com essa teologia desenvolvida dentro das faculdades de teologia, que não tem necessariamente determinadas amarras mais confessionais. Mas as duas estão caminhando juntas. E no Brasil, eu não sei se esse fenômeno ocorre aqui no Sul, mas em São Paulo, por exemplo, o curso de teologia do Mackenzie, 95% dos alunos lá são todos pentecostais, né? São pessoas, a grande parte vindo da Assembleia de Deus, né, e outras denominações, e assim, buscando, né, conhecimento e dialogando. Então, é lógico que no universo pentecostal muitos vão dizer que esses estão perdendo a fé, ou que, né, de repente já não há mais aquele fogo inicial. A gente escuta muitas lamentações assim dos nossos alunos, né? Olha, agora eu estou sendo mal visto na comunidade porque eu estou estudando, né? Porque eu estou buscando conhecimento e coisa e tal. Então eu sou meio tô alijado ali do grupo mais espiritualizante. Mas, então, eu diria que é por conta disso. Eu acho que esse debate ele diminuiu um pouco no Brasil por conta de ciências da religião, que trabalha com o fenômeno, né, nessas categorias das ciências humanas. E a teologia se reserva, então, a trabalhar com uma perspectiva de teologia revelada, mas aí cria-se um subcampo, a teologia dos seminários e a teologia das faculdades teológicas, que em muitos sentidos se parecem, mas que necessariamente parece que uma não tem tantas amarras assim, né? E um fenômeno novo está acontecendo, que é exatamente a chegada dos grupos pentecostais e assim, uma chegada gigantesca, não são poucos, né? E esse grupo está se formando, e esse grupo está ocupando espaço, e novas faculdades de teologia devem nascer, e eles vão para mestrado, para doutorado, e, portanto, o campo está em constante movimentação. Tá? Olá, professor, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pela palestra, foi realmente muito provocador. E me deixou pensando num contexto de uma universidade pública, né? Muitas vezes, quando eu me apresento numa universidade pública, nas aulas, como cristão ou como estudante de teologia, a gente sente olhares, a gente sente um ar meio que mudando dentro da sala de aula. Eu queria que o senhor, de repente, falasse um pouquinho sobre eu não achei termo melhor, mas a arrogância, às vezes, que se põe sobre
a alguém que é cristão ou alguém que estuda teologia a partir do campo da ciência. E o oposto também, a arrogância que, às vezes, nós, como cristãos, quando pessoas de fora vêm aqui falar, às vezes a gente coloca como uma forma de preconceito, talvez. Obrigado. Agradeço também a oportunidade de falar um pouco a respeito dessa situação. De fato, eu acho que tem diminuído um pouco. Depende do ambiente onde a gente está, né? Semana passada, por exemplo, nós tivemos na Unicamp o primeiro encontro. Foi criado um centro de história cultural das religiões. É mais um centro que ele não pertence necessariamente à Unicamp, mas o evento aconteceu lá. Uma professora aposentada está encabeçando o projeto, mas quem, de fato, toca o centro são os seus orientandos, que não tinham muito espaço para discutir questões de religião, e, de repente, criaram este centro. E a gente percebe que um evento que foi pouco divulgado tinha lá 150, 200 pessoas, né, participando durante 3 dias, e muita gente apresentando trabalhos. Então, tem muita gente estudando religião no Brasil, muita gente mesmo, né? Então, por conta disso, alguns preconceitos eles diminuem. Mas, por conta disso também, alguns ficam mais fortes. Porque, de um lado, nós temos, e o grande problema para mim, são os fundamentalismos, tanto de um lado quanto do outro. Porque um marxista também pode ser fundamentalista, né? Pode. Alguém, num outro sentido, que faz uma leitura completamente equivocada do fenômeno religioso, dá vontade de jogar um texto do Tillich para ele ler, né? Fala, filho, aprende um pouco aqui, espera aí, que coisa é essa? Que coisa limitante, reducionista, né? Por outro lado, nós também temos os nossos fundamentalistas, né, que acabam também travando o diálogo e impedindo. E, no meio, ficamos nós, tentando transitar, né, e dizer, olha, gente, vamos conversar, é possível, né, vamos baixar um pouco a guarda, você não precisa abandonar os seus valores, os seus princípios, nem eu abandonar os meus, mas vamos dialogar, vamos tentar construir algumas pontes que nos vinculam. Afinal de contas, esse é o papel da universidade. O papel da universidade a universidade é um campo de saber em constante conflito. Os departamentos são assim, há disputas de poder, há pessoas que têm mais capital, menos capital, mas o fato é que um pressuposto básico move toda e qualquer universidade, seja ela numa perspectiva religiosa ou não, que é a ideia do diálogo, do respeito ao diferente, do querer conversar, do querer, né, estar com o outro. Isso não significa que eu vou abandonar os meus pressupostos, porque eu não sou neutro. Eu tenho os meus valores, eu tenho a minha cosmovisão, eu tenho os meus princípios, mas eu entendo que a universidade é esse espaço para diálogo. Então, se eu não quiser usar a palavra fundamentalismo, vamos trocar por radicalismos, né? Há radicalismos de ambos os lados, mas eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento que o Brasil vive, onde muitas pessoas estão estudando religião, seja numa perspectiva de ciências da religião ou numa perspectiva teológica, né? Para que a gente possa, de fato, construir um mundo melhor. E esse é o papel das universidades confessionais, deixar uma contribuição para que o mundo seja melhor, para que a sociedade seja melhor. Afinal de contas, nós acreditamos nos valores do reino de Deus. Então, isso deve ser aplicado e vivenciado por cada um de nós, seja na comunidade, seja no ambiente universitário. Bom, então vamos encerrando esse momento. Agradecemos novamente a participação do professor Gerson. Em nome da organização do evento, eu quero lhe dar uma lembrança da Universidade Luterana do Brasil. Obrigado.